Olá, queridos, graças e paz, sou o pastor Osvaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Estamos em Jafa, estamos, na verdade, a caminho de Jope, essa cidade que foi marcada pela história de Jonas e pela história do chamado do apóstolo Pedro. E aqui nós estamos de frente para uma figueira, em Mateus capítulo 21, a Bíblia diz: Jesus, voltando para a cidade, encontrou uma figueira, e ao buscar frutos ele não encontrou. Então Jesus dá uma palavra muito dura para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. É uma passagem que fala sobre a maldição da figueira. As palavras, elas têm um poder na Bíblia. A Bíblia diz que o mundo ele foi feito pela palavra. A palavra, ela tem poder de construir e desconstruir. A bênção de Deus sobre Abraão, de Abraão sobre Isaac, de Isaac sobre Jacó, e Jacó sobre as 12 tribos, ela sempre vem fechando. É como se fosse costurada. E no final a costura é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que você amaldiçoar. Então, essa palavra, ela vem impregnada de vitória ou de derrota, de prisão ou de liberdade. Jesus, ele olha para a figueira e a figueira mentiu. Olha só que interessante, pra vocês aprenderem. Toda vez que a figueira tem folha, ela tem fruto. Então, quando você olhar para a figueira, você está vendo aqui em cima, ó, tem um fruto aqui, ó. Tem fruto, você vai encontrar pequenos frutos. Quando ela tem folha, então ela sempre vai ter fruto. Jesus chega com fome e a figueira frustra o desejo de Jesus de saciar aquela fome. Então ele olha para ela e fala assim: não presta para nada. Nunca mais nessa fruto de ti. O interessante é que naquele mesmo dia, se você pegar o texto de Mateus 21, os discípulos encontram a figueira seca desde a raiz. Eles falam: Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus fala algo impressionante, diz assim: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, até essa árvore você vai dizer: arranca-te daqui e lança-te no mar. E ele vai emendando isso e construindo na mente da gente uma possibilidade que a gente não tem. Normalmente as orações que nós fazemos são orações de gratidão, orações de clamor, orações de confissão, orações de intercessão, mas nós não temos costumes de concordar na terra, liberando uma palavra de autoridade sobre problemas e situações que nós nos deparamos. Quando os discípulos estão com Jesus, por exemplo, no mar da Galileia, nós vamos passar por lá, e ali vem uma tempestade, Jesus diz: você não se importa com a gente vai morrer. Aí Jesus fala para eles assim: até quando vos sofrerei, homens de pequena fé? Eu vou mostrar para vocês. Então ele vai lá para aquele barco e diz: cala-te vento e quieta-te mar. Ele libera uma ordem no mundo espiritual. E o mundo natural responde. Então veio bonança, veio a tempestade cessou. Então aprendam isso: quando você concorda aqui na terra, quando você liga aqui na terra, quando você dá uma ordem no mundo espiritual, você não está dando ordem para Deus. Isso é tolice, gente. Verdade. Você não dá uma ordem para Deus obedecer. Verdade. Você dá ordem ao seu problema. Você dá ordem à circunstância que você está vivendo. Verdade. Você dá ordem para que o mundo espiritual maligno, por exemplo, recue. Porque se a tua fé for como um grão de mostarda, ele não está nem falando do tamanho, ele está falando daquela qualidade, daquela semente de fé. Até um monte você vai dizer: ergue-te daqui e lança-te no mar. Então, toda voz de comando, talvez vocês não tenham experiência com isso, e a gente vive muito nessa área de libertação. Uma pessoa que manifesta o espírito imundo pode chegar com a agressão, com a violência que for. Você dá uma ordem em nome de Jesus: de joelhos. Aleluia. Ele cai de joelhos. Glória a Deus. Amém. Sai dele em nome de Jesus, ele sai. Então essa voz, ela tem que sair da boca da gente. Essa autoridade, gente, ela foi conquistada na cruz de uma maneira muito dolorida pelo nosso Deus. Ele entregou seu próprio filho. E Jesus diz: eis que vos dou autoridade. Aleluia. Os discípulos vão se encontrar com Jesus depois de uma ida. Os 72, já não eram mais 12 discípulos, voltam alegres. Está em Lucas capítulo 10, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Ou seja, não há nada no mundo espiritual mais violento contra a gente do que demônios. Ele fala: até os demônios se submetem. E Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu. Aleluia. Eis que vos dei autoridade. Eu dei para você algo. Aleluia. Eu dei autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo,
e Amém. nada vos fará dano. Aleluia. Quer dizer, existe ainda uma promessa de proteção, de não retaliação, de uma construção de segurança. E ele diz assim, ele completa dizendo o seguinte: eis que vos dou autoridade, nenhum mal vos acontecerá. Então, gente, a gente pega essa passagem, que não é uma parábola, de Mateus 21, que fala sobre figueira, aprende a comandar o mundo espiritual. Amém. Aprende a chegar na tua casa e estabelecer na tua própria casa o reino de Deus. Aprende a orar pelos teus filhos, mas aprende a liberar a bênção sobre a cabeça dele. Amém. Bota a mão. Gente, Gênesis 33 fala sobre isso. Gênesis 49, perdão, Deuteronômio 33, bota a mão. Quando essa palavra é liberada pela boca de Jacó, quando a palavra é liberada pela boca de Moisés, aquilo que é liberado se cumpre. Amém. Gente, preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer lá no início que o cetro jamais sairá das mãos de Judá. E o livro do Apocalipse repete isso. Quer dizer, você sai do início para o fim, do alfa para o ômega, e ali diz: venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia. A palavra tem esse poder de construir e de destruir, de aproximar e de separar. A palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser molhada com fé. Então, quando você usar o nome de Jesus, não use o nome de Jesus em vão. Use o nome de Jesus com fé, construindo futuros. Eu tenho gente aqui que fala assim: pastor, o meu esposo, ele ainda não é cristão, meu filho está desviado. Se você concordar na terra, domingo passado nós estávamos na igreja, estamos orando por um menininho que está internado, ninguém sabe qual é o problema dele. Eu falei: vou ensinar a igreja a ser igreja. Eu falei: levanta agora e libera uma palavra de fé em favor dessa criança. Nós já tivemos uma resposta. É interessante como é que o mundo espiritual responde. E o pai me ligou emocionado, nós embarcando aqui para Jerusalém, para Israel, me ligou emocionado: pastor, descobriram que tem, vai ser resolvido agora essa semana. Amém. Então, quer dizer, quando você espera que aquilo que sai da tua boca se cumpra, o nome disso é fé. É fé. E é assim que a figueira ensina pra gente, amém? Amém. Você está conosco no canal Osvaldo Lobo, Deus abençoe, dá um like, segue a gente, que a gente vai ficar aqui durante essa semana em Israel e durante todo esse ano transmitindo essa mensagem para você. Fica na paz.